Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 15 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos na Revista Espírita de 1861, mês. Vamos começar junho. Vamos começar junho, número 6, do ano 4. Vamos pedir para nossa irmã Carla fazer nossa prece de gratidão a Deus. Amado Jesus, graças te damos por mais esse momento que tu nos permite de encontro, de trabalho, de reflexão e principalmente de pausa. Pausa para aprofundarmos, para entrarmos nesse lago sereno e aprofundarmos esse pensamento sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, sobre o que é mais importante. Ajuda-nos a aproveitar esses momentos para engrandecer nosso espírito e principalmente gravar essas lições para que elas sejam nossos guias, nossas luzes no caminho do dia a dia, da hora do sofrimento, das horas mais difíceis e que possamos te ter como guia, Mestre. Que assim seja. Então hoje vamos iniciar junho de 1861, começando o primeiro artigo, Channing. A gente não vai falar do Channing, ele já vem em outras revistas sendo citado, mas nessa especificamente ele mesmo vai fazer uma breve biografia do Channing. Discurso sobre a vida futura. Pregado por Channing no domingo da Páscoa de 1834, após a morte de um de seus amigos. Prestem atenção no ano, 1834. Não tinha nada ainda de mesa girante, não tinha nada ainda de espiritismo. E o espiritismo codificado. Isso. Várias vezes temos reproduzido nesta revista ditados espontâneos do espírito Channing que não desmentem a sua superioridade de caráter e de inteligência. Por certo, nossos leitores serão gratos por lhes darmos uma ideia das opiniões que ele professava em vida pelo seguinte fragmento de um de seus discursos, cuja tradução devemos à gentileza de um de nossos assinantes. Sendo seu nome pouco conhecido na França, faremos precedê-lo de breve notícia biográfica. William Ellery Channing nasceu em 1780 em Newport, Rhode Island, estado de Nova York. Seu avô, William Ellery, assinou a famosa Declaração da Independência. Channing foi educado no Harvard College, destinado à profissão médica, mas seus gostos e aptidões o levaram à carreira religiosa e em 1803 tornou-se ministro da Capela Unitarista de Boston. Unitarista é uma parte dos protestantes que nega o dogma da Trindade cristã. No catolicismo diz que tem a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, no mesmo, sendo um só, que é um mistério. Mas os unitaristas, ele nega o dogma da Trindade cristã e a divindade é uma pessoa só. Sempre permaneceu nessa cidade, professando a doutrina dos unitaristas, seita protestante que conta numerosos adeptos na Inglaterra e na América, nas camadas mais elevadas. Fez-se notar por seus pontos de vista amplos e liberais, por sua eloquência notável, por suas numerosas obras e pela profundidade de sua filosofia, é contado no número dos homens mais destacados dos Estados Unidos. Partidário declarado da paz e do progresso, pregou sem tréguas contra a escravidão e fez a essa instituição uma guerra tão obstinada que a muitos liberais tal excesso de zelo, prejudicial à sua popularidade, por vezes parecia inoportuno. Seu nome fez autoridade entre os anti-escravagistas. Morreu em Boston em 1842, aos 62 anos. Gannett o sucedeu como chefe da seita dos unitaristas. No livro dos Médios tem 3 mensagens do Channing. E o Ezra Stiles Gannett é um ministro unitarista também.
Abre aspas para o discurso do Channing. Para a massa dos homens, o céu é quase sempre um mundo de fantasia. Falta-lhe substância. A ideia de um mundo no qual existam seres sem corpos grosseiros, espíritos puros ou revestidos de corpos espirituais ou etéreos, parece-lhes pura ficção. Aquilo que nem se pode ver nem tocar não lhes parece real. Isto é triste, mas não é de admirar. De fato, como é possível que homens mergulhados na matéria e em seus interesses, não cultivando o conhecimento da alma e de suas capacidades espirituais, possam compreender uma vida espiritual mais elevada? A multidão considera como sonhador visionário aquele que fala claramente e com alegria de sua vida futura e do triunfo do espírito sobre a decomposição corpórea. Esse ceticismo sobre as coisas espirituais e celestes é tão irracional e pouco filosófico quanto aviltante. E esse aviltante, humilhante, que desonra. E aí, como ele diz, se a pessoa não tem um conhecimento, ela não estuda, ele diz, não sabe o que é espíritos puros ou revestidos, acha que isso é um sonho visionário, Você vai dizer, isso não existe. E o ceticista é aquele que duvida, o incrédulo sobre essas coisas, ele acha que é tão irracional e pouco filosófico quanto humilhante. Ele diz assim, é humilhante isso, é uma coisa que não existe, é uma invenção. Muita gente diz, esse negócio de céu é invenção. E ele está dizendo que isso para a massa dos homens, porque não fazem ideia do mundo, no mundo onde não existam esses corpos grosseiros. Ele está falando, em 1834, uma visão muito avançada do que é o céu. Só por essa introdução, ele já está dizendo que ele acha Parece que... até que já está desencarnado. Ele fala que a massa achar isso, tudo bem, porque não sabe de nada. Mas aí ele vai aprofundar no que ele acha. E é interessante, é uma chamada para nós também, que é assim, nós, homens mergulhados na matéria e nos interesses da matéria, não cultivamos o conhecimento da alma e suas capacidades. Então, como é que a gente vai compreender uma vida elevada se a gente só está preocupado com a matéria e com os interesses dela, Isso é bem uma chamada. Desde 1834 levando chamada. Pois é, com estudos só da Bíblia, que ele tem em mãos, ele não tem nenhuma mensagem psicografada, não tem nada, e com esses estudos ele consegue abstrair para isso. Mas aí já tem outras obras também, com certeza. Gente, é notório na vida espiritual, não tem como. É um ato de extrema burrice a gente negar o mundo espiritual. Dá muito subsídio. A Bíblia como um todo, Antigo, Novo Testamento, dá muito subsídio, mas não é pouco, não. E o que vai ser o nosso próximo artigo vai falar sobre isso. Cristo, spoiler. O próprio Cristo é um exemplo disso, Ele não se comunicou várias vezes, mesmo tendo sido crucificado. Continua o Channing. E quanto é pouco racional imaginar que não haja outros mundos além deste, outro modo de existência mais elevado do que o nosso. Quem é aquele que, percorrendo os olhos sobre esta criação imensa, pode duvidar que não haja seres superiores a nós, ou ver algo despropositado em conceber o espírito num estado menos circunscrito, menos entravado do que na Terra, em outras palavras, que haja um mundo espiritual? Aqueles que nos deixaram por outro mundo devem tomar por este um interesse ainda mais profundo. Seus laços com os que aqui deixaram se depuram, mas não se dissolvem. Então, ele já está falando da relação dos encarnados com os desencarnados, Se o estado futuro é um melhoramento do estado presente, se a inteligência deve ser fortalecida e o amor ampliado, a memória, poder fundamental da inteligência, deve agir sobre o passado com uma energia maior, e todas as afeições benévolas que aqui conservamos devem receber uma atividade nova. Supor apagada a vida terrena do espírito seria destruir a sua utilidade,
romper a relação dos dois mundos e subverter a responsabilidade. De outro modo, como a recompensa e o castigo atingiriam uma existência esquecida? Porque tinha essa convicção de que quando morria, esquecia tudo que estava daqui, ia viver a vida no céu, inferno, purgatório, onde estivesse. Ele quer dizer, como é que vai... Não dá para perder a memória. E se perder a memória, como a recompensa e o castigo vai atingir se a pessoa não lembra? Olha, tu tá apanhando, tu não sabe por que é, mas fica aí que tu tá... Vai ficar aqui no inferno, tu vai pro céu, mas tu não sabe... Está sendo recompensado, mas também não sabe por quê. Não. É preciso que conosco levemos o presente, seja qual for o nosso futuro, feliz ou desgraçado. Os bons formarão, é verdade, laços novos mais santos, mas, sob a influência expansiva desse mundo melhor, o coração terá uma capacidade bastante grande para reter os laços antigos à medida que forma os novos. Lembrar-se-á com ternura do seu lugar de nascimento, enquanto goza de uma existência mais madura e mais feliz. Ou seja, a gente morre, a gente desencarna e leva nossas lembranças felizes ou tristes, né? Não esquece. Não esquece. Se eu pudesse imaginar que aqueles que partiram morrem para os que ficam, eu os honraria e amaria menos. O homem que, deixando-os, esquece os seus, parece desprovido dos melhores sentimentos de nossa natureza. E se, em sua nova pátria, os justos devessem esquecer os seus pais na terra, se, ao se aproximarem de Deus, devessem cessar de interceder por eles, poderíamos achar que a mudança lhes foi proveitosa? Ou seja, não tem mais vínculo, não tem sentimentos, não tem mais nada. De que adianta, né? Poder-se-ia perguntar se os que são levados ao céu não apenas se lembram com interesse dos que deixaram na terra, mas ainda se têm um conhecimento presente e imediato. Não tenho nenhuma razão para crer que tal conhecimento não exista. Estamos habituados a considerar o céu como afastado de nós, mas nada o prova. O céu é a união, a sociedade dos seres espirituais superiores. Não podem esses seres povoar todo o universo, reproduzindo o céu por toda parte? Como nós, é provável que tais seres sejam circunscritos por limites materiais? Disse Milton, "Millions of spiritual beings walk the earth, both when we talk and when we sleep." Milhões de seres espirituais percorrem a Terra tão bem quando velamos como quando dormimos. Ou seja, estamos cercados. Uma multidão de testemunhas. E aí a tia disse, ele está tirando a base dele do próprio Evangelho, né? E é interessante que ele está falando tudo isso. Lembra que um amigo dele desencarnou, né? E ele trazendo o mundo espiritual, né? Que não esquece, não vão esquecer. Não vou esquecer. E ele tá legal dizendo assim, pô, se esquecesse, eu ia sentir menos por eles. Um sentido novo, uma nova visão poderia mostrar-nos que o mundo espiritual nos envolve por todos os lados. Mas suponde mesmo que o céu esteja afastado. Nem por isso seus habitantes deixam de estar presentes e nós visíveis para eles. Porém, o que entendemos por presença? Não estou presente para aqueles dentre vós que meu braço não pode alcançar, mas que vejo distintamente? Não está plenamente de acordo com o nosso conhecimento da natureza supor que os que estão no céu, seja qual for o local de sua residência, possam ter sentidos e órgãos espirituais, por meio dos quais podem ver o que está distante com a mesma facilidade com que distinguimos o que está perto? Ele é bem... Ele já está ajudando aqui na codificação, né, tia? Totalmente. Já está questionando, olha... Já está totalmente descrevendo o mundo... É um corpo diferente do nosso, com capacidade diferente da nossa. E ele faz uma analogia legal. A presença, eu não estou presente perto de quem eu toco, mas eu não estou presente? Quem diz que eles que estão em outros locais não têm outras visões
que podem também se fazer presentes? A gente já está Seja qual questionando. for o local, né? Nossos olhos percebem sem esforço planetas a milhões de léguas de distância. E com o auxílio da ciência, podemos reconhecer até mesmo as desigualdades de sua superfície. Podemos mesmo imaginar um órgão visual bastante sensível ou um instrumento suficientemente poderoso para permitir distinguir de nosso globo os habitantes desses mundos afastados. Por que então os que entraram na sua fase de existência mais elevada, que estão revestidos de corpos espiritualizados, não poderiam contemplar nossa terra tão facilmente quanto na época em que era sua morada? Isto pode ser verdade, mas se o aceitamos assim, não abusamos. Poder-se-ia abusar. Não pensamos nos mortos como se eles nos contemplassem com um amor parcial, terreno. Eles nos amam mais que nunca, mas com uma afeição espiritual depurada. Tem por nós apenas um desejo, o de que nos tornemos dignos de nos reunirmos em sua morada de beneficência e de piedade. Sua visão espiritual penetra as nossas almas. Se pudéssemos ouvir a sua voz, não seria uma declaração de afeição pessoal, mas um apelo vivificante a maiores esforços, a uma abnegação mais firme, a uma caridade mais ampla, a uma paciência mais humilde, a uma obediência mais filial à vontade de Deus. Eles respiram a atmosfera da benevolência divina e sua missão é agora mais elevada do que o era aqui. E aí a tia sempre até a gente vê, né, a pessoa do próprio Humberto, por que ele está diferente? Porque a minha visão ampliou, eu não sou mais esse homem que estava aí. Eu já tenho outras, eu estou vendo o que é preciso fazer, então já me modifiquei e eu espero que vocês façam o mesmo. E quantos voltam para dizer, vamos, hoje, né? E não volta mais para falar de afeições em termos de apego, mas fala, olha gente, embora se depurar, claro que ele está falando aqui de quem já tem uma consciência mais desperta, né? Tanto que ele começa a falar do céu. Então a gente sabe que na concepção só vai para o céu as pessoas que são boas, que já têm melhores condições. Então quando chega lá muda a visão do que meu marido, meus filhos, tudo. Não, gente, vamos nos depurar, vamos, né? Um apelo de abnegação, de ser mais firme, de obedecer mais à vontade de Deus. Ou seja, é uma visão completamente diferente da que a gente tem aqui, né? Perguntar-me-eis, se nossos mortos conhecem os males que nos afligem, existirá sofrimento nessa vida bendita? Respondo que não posso considerar o céu senão como um mundo de simpatias. Parece-me que nada pode melhor atrair o olhar de seus habitantes benfazejos do que a visão da miséria de seus irmãos. Mas esta simpatia, se dá origem à tristeza, está longe de tornar infelizes os que a sentem. Neste mundo inferior, a compaixão desinteressada, aliada ao poder de abrandar o sofrimento, é uma garantia de paz, muitas vezes proporcionando os mais puros prazeres. Livres de nossas enfermidades presentes e esclarecidos pela visão mais dilatada da perfeição da governança divina, esta simpatia acrescentará mais encanto à virtude dos seres abençoados e, como qualquer outra fonte de perfeição, só fará aumentar-lhes a felicidade. Ou seja, eles já encaram os sofrimentos e as dificuldades que a gente enfrenta de uma forma de dizer assim, esclarecidos pela visão mais dilatada da perfeita governança divina. Já não é mais aquela coisa, tira o sofrimento do meu filho. Não, ele precisa disso. Esse é o caminho de aprimoramento. E aí é aquela visão que a gente sai daquela coisa que Deus castiga, que Deus pune, para saber que cada um é herdeiro de si. Cada um colhe o que realmente plantou. Eu não vou colher o que a tia plantou, o que a Carla plantou. Eu só vou colher o que eu plantei. Eu achei isso muito libertador. Nossos amigos, que nos deixam por esse outro mundo, não se encontram no meio de desconhecidos.
não têm esse sentimento desolado de haver trocado a pátria por uma terra estrangeira. As mais ternas palavras de amizade humana não se aproximam dos acentos de felicitações que os esperam quando chegarem àquela morada. Lá, o espírito tem meios mais seguros de se revelar do que aqui. O recém-chegado sente-se e se vê cercado de virtudes e de bondade. E por essa visão íntima dos espíritos simpáticos que os rodeiam, ligações mais fortes que as cimentadas pelos anos na terra podem criar-se momentaneamente. As mais íntimas afeições na terra são frias comparadas às dos espíritos. De que maneira eles se comunicam? Em que língua e por meio de que órgãos? Ignoramo-lo. Mas sabemos que o espírito, progredindo, deve adquirir maior facilidade para transmitir o seu pensamento. Ou seja, ele fala uma coisa que a gente só estudando depois que vai saber, né? Que é a simpatia entre os espíritos. O que faz reunir os espíritos? A simpatia que os atrai. Espíritos antipáticos, claro que eles se repelem. Então, por isso que ele diz, quando ele chega, ele vai encontrar novos amigos, mas a simpatia entre eles vai já de outras existências e vai logo fomentar esse, poxa, a gente gosta da mesma coisa. Por isso que ele diz que se estabelecem relações mais profundas momentaneamente. É igual a gente gosta do mar, vai todo mundo, né? Incorreríamos em erro se crêssemos que os habitantes do céu se limitam à comunicação recíproca de suas ideias. Ao contrário, os que atingem esse mundo entram em novo estado de atividade, de vida e de esforços. Ou seja, não tem descanso, é trabalho. Somos levados a pensar que o estado futuro seja de tal modo feliz que ninguém ali necessite de auxílio, que o esforço cesse, que os bons nada tenham a fazer senão gozar. A verdade, entretanto, é que toda a ação na terra, mesmo a mais intensa, não passa de jogo infantil comparado à atividade, à energia desdobrada nessa vida mais elevada. E deve ser assim, porquanto não há princípio mais ativo que a inteligência, a beneficência, o amor da verdade, a sede da perfeição, a piedade pelos sofrimentos e o devotamento à obra divina, que são os princípios expansivos da vida além-túmulo. É então que a alma tem consciência de suas capacidades, que a verdade infinita se manifesta diante de nós, que sentimos que o universo é uma esfera sem limites para a descoberta, para a ciência, para a caridade e para a adoração. Esses novos objetivos da vida, que reduzem a nada os interesses atuais, manifestam-se constantemente. Não se deve, pois, imaginar que o céu seja composto de uma comunidade estacionária. Eu o concebo como um mundo de planos e de esforços prodigiosos para o seu próprio melhoramento. Considero-o como uma sociedade a atravessar fases sucessivas de desenvolvimento, de virtudes, de conhecimentos, de poder, pela energia de seus próprios membros. E aí, quando a gente, para se pensar, né? Se eu sou aquela pessoa que tem preguiça, né? Não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, já começa a trabalhar pensando quando eu vou me aposentar, já sabe que eu ainda sou espírito bem inferior, né? Porque ele diz aqui, a verdade é que no céu, como ele diz, é mais ativo, é mais produtivo, é mais intenso, não é como aqui que a gente faz. Então, isso é um alerta para a gente, né? E a gente vê aquelas pessoas que passam a vida toda trabalhando, quando se aposentam, deixam de fazer, não faz mais nada, rapidinho ela adoece. Por quê? Porque a inchada parada cria ferrugem. E uma coisa que ele fala que é legal, que ele já fala, né? Que ele fala que como que esses espíritos se comunicam, né? Ele diz, eu acho que não é como a gente, através da fala, né? Ele deve adquirir maior facilidade para transmitir o seu pensamento. Ele já tem uma noção de que é pelo pensamento que ele se comunica.
E aí é interessante que não é. Eu lembro que a gente tem uma irmã que toda vez que alguém. Fulano desencarnou, ela. Ai, que descanse. Que Deus lhe deu descanso eterno. E aí ele fala assim: não é um lugar de uma comunidade estacionária, ociosa. Né? Então tem trabalho, tem estudo. Né? O gênio celeste está sempre ativo a explorar as grandes leis da criação e os princípios eternos do espírito, a desvendar o belo na ordem do universo e a descobrir os meios de avanço para cada alma. Lá, como aqui, há inteligências de diversos graus e os espíritos mais evoluídos encontram a felicidade e o progresso educando os mais atrasados. Ou seja, solidários ainda, né? Ainda tem a lei de solidariedade aqui. Lá, o trabalho de educação, como na Terra, progride sempre e uma filosofia mais divina que é ensinada entre nós revela ao espírito a sua própria essência, estimulando-o a esforços alegres para a sua própria perfeição. O céu encontra-se em relação com outros mundos. Seus habitantes são os mensageiros de Deus em toda a criação. Eles têm grandes missões a cumprir e, pelo progresso de sua existência sem fim, pode Deus lhes confiar o cuidado de outros mundos. Fecha aspas, Channing. Ele já fala até de outros mundos, né? Cuidar de outro mundo. Da pluralidade dos mundos habitados. Acho que ele era médio, acho que tem sim. E a solidariedade entre eles, né? E o Cristo, cuidar de outros mundos. Fecha aspas, e agora vem o comentário de Kardec. Esse discurso foi pronunciado em 1834. Nessa época, não se cogitava de manifestações de espíritos na América. Channing, portanto, não as conhecia. Do contrário, teria afirmado que, em certos pontos, apenas admitiu como hipótese. Mas não é notável ver esse homem pressentir com tanta precisão aquilo que só deveria ser revelado alguns anos mais tarde? Porque, salvo poucas exceções, sua descrição da vida futura concorda perfeitamente. Só falta a reencarnação. Aliás, se a examinarmos bem, vemos que dela se aproxima, como chega perto das manifestações sobre as quais se cala, porque não as conhece. Com efeito, admite o mundo invisível que nos rodeia em meio a nós, cheio de solicitude por nós, auxiliando-nos a progredir. Daí as comunicações diretas não há senão um passo. Não admite no mundo celeste a contemplação perpétua, mas a atividade e o progresso. Aceita a pluralidade dos mundos corpóreos, mais ou menos adiantados. Se tivesse dito que os espíritos podiam realizar o seu progresso passando por esses diferentes mundos, teríamos aí a reencarnação. Sem esta, a ideia desses mundos progressivos é mesmo inconciliável com a criação das almas no momento do nascimento dos corpos, a menos que se admita tenham as almas sido criadas mais ou menos perfeitas. Neste caso, seria necessário justificar essa preferência. Não é mais lógico dizer que se as almas de um mundo são mais avançadas que as de outro, é que já viveram em mundos inferiores? O mesmo se pode dizer dos habitantes da Terra, comparados entre si, desde o selvagem até o homem civilizado. Seja como for, perguntamos se tal retrato da vida de além-túmulo, por suas deduções lógicas, acessíveis às inteligências mais vulgares e aceita pela mais severa razão, não é 100 vezes mais adequada para infundir a convicção e a confiança no futuro do que a horrível e inadmissível descrição das torturas sem fim, tomadas de empréstimos do Tártaro do paganismo? Os que pregam essas crenças não fazem a menor ideia do número de incrédulos que geram, nem dos recrutas que a regimentam para a falange dos materialistas. Notemos que Milton, citado nesse discurso, emite sobre o mundo invisível ambiente uma opinião em tudo conforme a de Channing, que é também a dos espíritas modernos. É que Milton
como Channing e como tantos outros homens eminentes, eram espíritas por intuição. É por isso que não cessamos de afirmar que o espiritismo não é uma invenção moderna. É de todos os tempos, porque houve almas em todos os tempos e em todos os tempos a massa de homens acreditou na alma. Assim, encontram-se traços dessas ideias numa multidão de escritores, antigos e modernos, sagrados e profanos. Essa intuição das ideias espíritas é de tal modo geral que vemos todos os dias uma porção de pessoas que delas, ouvindo falar pela primeira vez, absolutamente não se admiram. Não faltava senão uma sistematização para a sua crença. E aí, Kardec já vem falando dessa intuição que veio com Channing em 1834, de tudo que ele teve que pesquisar, catalogar, e nas entrevistas, vamos dizer assim, com os espíritos, né? Então, a intuição de todos os tempos. E ele fala aqui, né? E pessoas que quando ouvem falar pela primeira vez, absolutamente não se admiram. Não faltava senão uma sistematização. Eu me lembro que na biografia do Bezerra de Menezes, quando ele pegou o livro dos Espíritos e ele estava no trem, que ele disse, ele foi vindo, foi passando, ele disse, parece que eu estava revendo uma coisa que eu já tinha lido. Então, não se admira. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos mais um estudo, sabendo que tem muita coisa gravada na nossa consciência, nas nossas memórias, que podemos acessar de alguma forma. Nosso Senhor Jesus nos permita o próximo encontro para estudo, trabalho e aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.